E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento desse dia 19 de dezembro, terça-feira. Um dia de movimentação bem direcional aí, tanto para índice quanto para dólar, movimentos legais, movimentos aí que a gente conseguiu surfar bom pedaço dele. Então, antes da gente iniciar aí o dia, pedir aí o like de cada um de vocês. Não dói dar like, é mais barato do que um stop, pô, fortalece bastante o conteúdo, ajuda a entregar, divulgar esse conteúdo gratuito aqui que eu sempre trago para vocês. Só pelo final do vídeo de fechamento de ontem, vai valer esse like, hein? Depois eu vou compartilhar aqui antes da gente começar a análise do dia. Outro ponto, galera, a lista de espera para a próxima turma tá na descrição aqui desse vídeo. Então a gente já tem aí um número grande de interessados. Provavelmente eu abro as inscrições aí. Se você deseja fazer parte e tá nessa equipe aqui, tá nesse time operando junto com a gente todos os dias, o link tá na descrição aqui desse vídeo. Então, pessoal, começar aqui o dia trazendo um pedacinho do vídeo de fechamento de ontem aqui, ó, dia 18. Eu trouxe aqui, ó, no 22h20, onde eu tô dando aqui o panorama para a abertura do mercado do índice. Então, você aí que não acompanha o vídeo de fechamento até o final, tá perdendo aí conteúdo. Olha só, o insight que eu passei no final do vídeo de fechamento de ontem, referente à abertura de hoje, ó. Esse vídeo aqui referente à abertura para hoje, referente ao pregão todo aqui de ontem. O que aumenta mais ainda a chance de amanhã nós esperarmos a renovação da máxima ou da mínima do candle de hoje. Então, amanhã nós temos 99% de chance de renovar máxima ou mínima. Eu gosto desses dados quando a gente abre dentro dessa extremidade aqui do dia de hoje. Se a gente abre em gap renovando essa máxima ou mínima, aí não tem como a gente fazer uma operação para buscar essas extremidades. Quando a gente abre nessa meiuca, a gente tem um grande percentual de acerto nessa renovação da máxima ou um trade para renovação da mínima, caso o preço venha para baixo. Então, primeiro insight passado aqui para o pregão de hoje. Caso a gente abra na meiuca do movimento, identificar porque pode gerar um trade de extremidade. Foi justamente aí o primeiro alvo da operação de hoje. Marquei as extremidades aqui do pregão de ontem. Preço abriu exatamente na meiuca que eu comentei, deixando aqui para nós uma região de troca de polaridade, dando aqui sequência nesse movimento. Esse daí foi um trecho do vídeo de fechamento que eu fiz ontem, tá aqui no YouTube. Agora, um trecho do início da nossa sala aqui, da abertura da sala, era 8h55 da manhã. Eu estava aqui transmitindo a minha tela para a galera, passando justamente os principais pontos para a gente perceber aqui para abertura, para monitorar o índice, caso ele abrisse nesses determinados níveis, já também trazendo aqui alvos, caso o preço fosse para cima, né? Então, olha só o insight que eu passei aqui somente para os alunos no grupo nosso privado do Discord. Ação de movimento com topos anteriores, podendo ter causado aqui, ó, trocas de polaridade. Olha ontem como ficou aqui essa formação, né? Esse fundo formado foi exatamente ontem, nessa troca de polaridade. Então, fundo formado. Hoje também é importante aqui essa casa, por exemplo, dos 133 mil pontos, que é um cenário aqui, ó, de topos anteriores. É um cenário aqui de suporte que a gente vai ter após esse rompimento. Então, sempre os trades na venda vai aumentar nosso rigor aqui de parcial, rigor de região. Dá pra gente... Então, primeiro ponto, primeiro insight aqui que eu comentei foi justamente o que? Prestar atenção em regiões de topos anteriores, em regiões de retrações anteriores. Caso o preço realmente abrisse mais acima, seria pontos de interesse para um trade na venda, ou então níveis de suporte caso entregasse algum gatilho comprador. A gente percebe esse movimento exatamente aqui, ó, nessa formação de fundo, onde a gente já tem aqui um primeiro cenário, ó, de reversão de movimento. E aí a troca de polaridade nesse último topo é feita aqui, ó, ancorado com o preço, e a gente lança uma pernada compradora. Qual que é a próxima região similar dessa maneira? Aqui, ó. A gente tem aqui esses topos anteriores bem demarcados, esses topos anteriores aqui, ó, deixa eu marcar em vermelho. Então aqui a gente atuava como resistência, atuávamos como resistência. Preço consegue fazer o rompimento dessa resistência. Dessa maneira a gente vai atuar como nível de suporte, que foi exatamente a região de fundo do dia do IBOV, do índice futuro. Então, mapeando o cenário para abertura, abrindo aí dentro do pregão do dia anterior, comecei o dia traçando essas retrações. Caso o preço ampliasse o seu nível de profundidade aqui corretiva, a gente começaria a ampliar também os níveis de correção para mais para baixo desse movimento, pegando daí todo esse movimento, pegando uma região aqui maior. Mas eu sempre começo pelos níveis menores aqui de retração. Então, o primeiro nível de retração a gente tinha esse nível, segundo nível era do dia todo. Então, a gente percebe o quê? Que a primeira pernada que a gente tem para começar a medir aqui a retração, a gente assenta no 50%, a gente assenta na região da VWAP, formou para nós aqui uma região de fundo. Olhando o cenário aqui dos 2 minutos, que é o que eu balizo para operar a abertura, eu tenho um cenário de uma Fab Four estreita, com a média móvel de 200 aqui, ó, apontada para cima, ajuda também a querer empurrar esse preço acima, né?
A gente tem a tentativa de fechar abaixo da região. A gente tem a defesa com pavio. Então, se tem pavio, tem força compradora. As barras defendendo aqui, ó, na força compradora. A gente vem testar um nível abaixo. Testa a retração de 50%. Testa VWAP do dia anterior. Então, são pontos aqui de importância junto com aquele topo rompido anteriormente. Aqui para nós era uma troca de polaridade, essa região que havia sido rompida era resistência, tratando agora como nível de suporte. Deixa eu colocar em amarelinho aqui, mostarda. E olha só, o primeiro gatilho que nós tivemos com preço comprador foi exatamente nessa barra 7. Ela é uma BT Kamikaze, estou ancorado aqui nessa região. É uma região potencial de suporte. É uma entrada aqui ainda contra o direcional das médias, é uma entrada mais antecipada. Tem uma maior chance de dar stop esse tipo de padrão. E eu preferi fazer a minha compra aqui, ó, nessa top in tail takeout. Depois que a gente avança e consegue se manter acima das médias, se a gente volta para cima das médias, já indica para mim que eu tenho força compradora. Tive a tentativa 2 vezes aqui de cair. Cenário pelos 5 minutos caracteriza aqui uma regra das duas cores, barra 1 e barra 3. Não conseguem fazer o rompimento desse nível de suporte. A anulação dessa barra 3 seria também um possível ponto comprador. Barra 4 fecha com bastante potência. É um candle PFR. Então ele engole todo esse movimento aqui para a esquerda, só olhando o cenário de forças. Pelo cenário dos 5 minutos, a gente teve aqui uma compra na barra 10. Pelo cenário dos 2 minutos, ele possibilita aqui a antecipação da nossa entrada, possibilitando a entrada tanto na barra 10, com a barra 11, que foi onde eu comprei, ou então anulação aqui, fechamento da barra 17, ou anulação da barra 16 seriam gatilhos compradores dentro da nossa metodologia. O stop ficou abaixo e protegido de tudo que eu tinha. Atrás da média de 200, atrás da média de 8, atrás da média de 20, atrás da VWAP. Essa região aqui, comprando aqui, gerou um stop de 105 pontos. E aí eu volto para aquele insight que eu passei no vídeo de fechamento de ontem, em que 99% das vezes onde a gente tem um padrão inside bar, que foi o padrão formado aqui ontem, que nós não renovamos nem a máxima e nem a mínima aqui, ó, do dia anterior. A gente ficou inside desse pregão todo aqui. No dia de hoje a gente tem 99% de chances de testar máximas ou mínimas do dia de ontem. Então, eu comprando, seguindo esse movimento, estou seguindo a força compradora, estou aqui no cenário de topos e fundos ascendentes, tendência de alta, botar no 15 minutos, isso aqui é muito nítido, é muito claro. Consigo identificar a inclinação da média móvel de 20, as barras compradoras em maior quantidade e em maior tamanho. Essa barra número 2 aciona uma top in tail takeout pelos 15 em lock 2 também. Acionamento aqui, ó, comprador, stop no fundo para quem opera time frames maiores, né? E gera toda essa continuidade do movimento. Com o fato de ser aí um inside bar, minha primeira região de alvo foi a máxima do dia anterior. Não tinha por que eu antecipar uma saída aqui. Se eu já estava favorável a todo esse cenário, tinha encontrado uma boa localização de compra. Eu estou num cenário aqui comprimido também, média de 20, média de 200 num cenário próximo. Eu sei que eu posso ter essa expansão do movimento, sempre comento esse cenário comprimido como estávamos e o cenário expandido. E aí a gente tem a saída desse movimento, com o primeiro alvo atingido aqui na renovação da máxima. Passando esses alvos aqui, nós temos quais próximos alvos? Eu posso tratar aqui, ó, com espelhamento. Primeiro, começando pelo dia, a gente tem alvos de interesse aqui no meio do movimento, que ele acabou rompendo todos. Depois a gente foi aumentando esses níveis de alvos. Pegando esse espelhamento aqui um pouco maior, a gente percebe que atingimos 200% desse movimento. E depois eu tenho espelhamento de todo esse movimentão aqui para baixo, ó, para cima. Então a gente buscou aqui região de segundo alvo de todo esse pullback aqui espelhado. Quando o movimento começa a esticar demais, a gente praticamente vem aqui em linha reta no segundo alvo desse espelhamento. Que olhando pelos 60 minutos é justamente o que? O espelhamento desse VBS. Eu tenho um cenário de VBS de lock 3 aqui pelos 60 minutos. A ativação vem na anulação dessa barra 10, dando sequência, ó, na tendência de alta, tendência bonita, tendência plena. Todo esse pullback dentro dessa barra compradora, olha só. Então vendedor nenhum aqui dentro pronto para seguir esse movimento. Identificado todo esse cenário aqui, fomos conduzindo esse movimento. Se a pessoa faz a condução pela média móvel curta, pô, Alisson, eu trabalho com um contrato, o que eu posso fazer para conseguir explorar os meus ganhos? Fazer um trailing stop pela média móvel curta. Então eu utilizo no 2 minutos a média móvel de 8. Vamos supor que você conseguiu comprar aqui comigo, ou você comprou aqui a barra 17, essas barras aqui ó, dando sequência nesse movimento.
você fala o seguinte, eu quero explorar esse meu único contrato. Vou fazer um trailing stop. Quando o preço ele engata uma tendência, engata a volatilidade e começa a ir embora, é uma opção que você consegue conduzir bastante essa operação. Então o que você espera? Você espera um candle dentro de uma tendência de alta, um candle negativo, um candle vermelho aqui, fechar abaixo da média móvel de 8 e você posiciona o seu stop abaixo dessa barra que fechar. Então, conduzindo aqui pela média móvel curta, qual que é o primeiro candle depois do acionamento aqui da barra 10, ó, que o preço ele começa da saída? Qual é o primeiro candle que fecha abaixo da média móvel de 8? Vamos mapear aqui, ó, vamos mapear. Então, o primeiro candle que fecha abaixo da média móvel de 8 é essa barra 41 e essa barra 42. Posiciona o stop aqui, não fui atingido, o preço tenta ir de novo, depois na barra 46, ela fecha de novo abaixo aqui, deixa eu tirar essas linhas, a gente fecha de novo aqui abaixo da média de 8 e aí sim faz a saída no trailing stop. Então, com um contrato aqui, fazendo essa condução dentro da metodologia, você conseguiu aqui pegar 525 pontos somente utilizando o trailing stop pela média móvel curta. É um trailing stop muito efetivo, gosto bastante de realizar esse tipo de trailing stop. Eu fiz a saída da operação aqui, ó, espremi realmente o preço, identifiquei essa daqui como uma barra de exaustão de pernada, já estava afastado da média móvel de 20, afastado da média móvel de 200, uma barra grande aqui, já cumprindo os alvos. Então esmaguei realmente aqui o preço, porque a gente tinha grande chance de voltar para as médias, não quis ficar segurando esse retorno. Explorei aqui o que deu. Inclusive, o meu alvo principal dessa operação foi essa máxima anterior. Olha só, a gente tinha aqui pelos 160 minutos, vamos olhar aqui, ó, pelos 60 minutos, a gente tinha essa máxima aqui bem pontuada, né, ó, vamos colocar aqui, ó, essa máxima anterior. Voltando lá para os 2 minutos, confluía com essa região aqui de alvo. Então, mapeei essa região aqui para eu fazer a minha principal saída da operação. Foi onde aí eu tentei conduzir a maior parte dos meus contratos comprados nesse trade. Deixei aqui o residual somente para, se ele realmente explodisse, quando ele dá aqueles movimentos onde provavelmente tira muito stop, gera aquele movimento de exaustão, ele estica bastante. Então deixei o residual justamente para pegar esse preço esticando, ele voltou e me tirou aí na proteção dessa operação. Depois de um trade desse, num dia desse, não tenho por que eu ficar caçando mais oportunidades, eu encerrei aqui o meu dia, e ele acabou entregando o quê? Uma renovação de máxima e um processo de reversão de movimento. Reversão de movimento não, um processo corretivo um pouco mais profundo, vamos falar assim. Pontos de insight aqui para não vender essa região. Lembram que o primeiro pullback dificilmente provocará uma reversão? Eu tenho um estado comprimido, eu tenho um primeiro movimento. Esse daqui é o primeiro pullback. Eu tive um cenário aqui de power breakout pelos 5 minutos. Olha só, média móvel de 20. Chega no preço, ele tenta fazer o rompimento e ele falha imediatamente. Cenário aqui possível de venda. Uma venda antecipada por esse Bear 180 na falha da máxima. Foi aqui um dos pontos do topo do mercado aqui do dia, onde encaixou uma venda legal. Pelos 5 minutos eu tenho aqui um cenário de Martin Bear acionado para voltar para a média móvel de 200. A gente retorna e testa a média móvel de 200 aqui, ó, praticamente no tique desse movimento. Então, entrada acionada aqui na barra 41. Depois eu tenho possibilidade de adição de posição aqui na barra 47. O stop aqui dessa operação não foi acionado, para quem conhece o setup de Martin Bull, e o alvo foi atingido, que é justamente o retorno para a média móvel de 200. Um processo corretivo bem legal, que a partir desse momento aqui, habilitou nós procurarmos por esse trade de reversão. Justamente porque depois de um primeiro movimento, é muito furada você sair já procurando por trade contra. Então é muito ruim você querer vender nessa região aqui, porque a gente tem grande chance de renovar essas máximas para dar aqui um segundo movimento. A partir dessa renovação da máxima, essa rejeição, a gente já começa aqui. A possibilidade cresce de dar certo um trade na contra-tendência. Então, possibilidades de venda. Top inteiro aqui, a barra 51 ficou excelente, maravilhosa. Trade de lock 1 aqui, buscando por essa reversão, mais uma GBTO. E alvo aqui atingido, média móvel de 200. Um dia bem legal. Depois disso aqui a gente teve uma divulgação aí, o S&P aumentando o rating do Brasil. Se eu não me engano, se eu estou certo disso, podem me corrigir aí. Se não for isso, deixem nos comentários aqui desse vídeo. O que gerou esse movimento todo aqui, ó, nesse índice futuro, às 3h30 da tarde, né? Era a região aqui por volta das 3h30 da tarde. Gerou essa barra aqui que consumiu todo esse movimento.
depois o preço aqui se assentou e estamos presos aqui dentro dessa lateralidade. Nesse momento, temos uma forte região aqui, casa dos 134 mil pontos, com uma zona vendedora, né? Preço bate aqui, ó, bate aqui, bate aqui. Tá encontrando bastante dificuldade de romper essa região. Para nós, fica aí bem marcado como, até o momento, uma zona vendedora. Bom, vamos lá agora pro Doletas. Antes de nós irmos aqui, ó, galera, pro Doletas, eu quero voltar pro vídeo de fechamento do YouTube mais uma vez e passar um insight que, se você ficou aqui até o final, você pegou essa visão. Então vamos lá, voltar aqui, ó, pro Doletas, e olha só o insight que eu passei aqui do Dolinha para a abertura de hoje. As máximas do Dolinha, então isso aumentou as chances de produzir aqui, ó, renovações de mínimas do dia anterior. Vamos observar amanhã. Amanhã a gente já tem a possibilidade de continuidade desse movimento, principalmente se a gente abrir um gap de baixa aqui, dando essa continuação. Um cenário... Então, olha só qual foi o insight de ontem. Temos a possibilidade de continuação desse movimento, olhando que esse é um primeiro movimento, esse é o primeiro pullback. Abrindo em gap de baixa, nós temos a possibilidade de continuar esse movimento. Pontos aqui a serem importantes para a gente levar em consideração. O dólar, ele estava muito mais próximo dessa zona compradora. Inclusive aparece aqui, ó, no vídeo de fechamento. Eu estava até com ela um pouco mais acima aqui nessa região, ó. Então a gente já enxerga essa zona compradora. É um ponto de dificuldade de vender contra uma zona compradora, mas era a maior probabilidade desse movimento. E aí, para alvos, o que a gente estava mapeando, possibilidade de alvos? Primeiro a gente começou mapeando esse cenário aqui de projeção. Nós atingimos 200% desse movimento. Também poderia aqui levar em consideração o nosso pullback aqui, ó, do dia de ontem. Esse pullback desse movimento a gente pode aqui espelhar ele para baixo, e a gente também atingiu 200% desse movimento. Pelo cenário aqui dos 2 minutos, nós tivemos aqui nossas entradas possíveis. Primeira entrada aqui num Bear 180, já na primeira barra. Depois temos entrada aqui numa GBTO. Aqui já ficou um pouco desconfortável. Por quê? Porque estamos entrando aqui na zona compradora. Depois mais um momento aqui na barra 21, ancorado pela média móvel de 20. O cenário que me gerou um desconforto aqui nesse dólar foi justamente esse cenário aqui mais amplo. A gente já estava aqui numa região que eu teria que tomar cuidado e ter alvos definidos para esse movimento, porque ele poderia esticar, mas não tanto, devido a esse distanciamento da média móvel de 200. Então, o preço tende o quê? Às vezes buscar uma correção lateral se eu não tiver força compradora no movimento. E a gente percebe que a gente teve aqui bons trades. Então, barra 8 e 9, barra 1 e 2, barra 21, depois a barra 44 aqui como principais gatilhos dentro do nosso operacional, sendo possíveis trabalhar nessa venda desse dolinha, buscando aqui alvos mais abaixo. A gente atinge essas regiões de alvo. Então, como eu já tinha mapeado aqui antes, espelhamento desse movimento, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo aqui atingido no final do dia. E olha só como o movimento, ele praticamente não consegue dar sequência. Ele dá sequência, mas ele demora para dar sequência, né? A pessoa fica muito tempo posicionada para andar pouco, e aí a média vem se aproximando do preço. Então, esse cenário expandido pode provocar essa lerdeza para o preço andar, ou o preço se deslocar de maneira lateral até as médias entrarem novamente aqui num cenário comprimido. Então, o dolinha foi esse aqui o movimento que a gente mapeou. Estamos dentro de uma região de fundo. Se a gente olhar pelo gráfico diário, a gente consegue identificar isso daqui, né? Ó, um cenário aqui bem legal montado de range, onde a gente mapeia a zona compradora e a zona vendedora desse dolinha dessa maneira. Então é uma região que a gente já vai costurando média móvel de 20. Vamos ver aí se a gente consegue fazer o rompimento e dar sequência nesse movimento, né? Caso o rompimento seja feito, o ideal seria o quê? Termos um pullback pós-rompimento, sem uma agressividade compradora, para dar continuidade nesse doletas. E é isso, né, galera? Fica aí os insights de hoje, passando aí o pregão aí, ó, de hoje, o tradezinho aqui executado na ponta da compra e todo esse movimento aí seguido, né? Tamo junto, galera. Valeu demais e até amanhã.